Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Vinícius, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFMT Campus Primavera, e hoje estamos começando mais uma temporada do nosso projeto, IFPVA Ensina. Nessa temporada vamos abordar um pouquinho do controle em plantas. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, veja nossos outros vídeos, e para você que já conhece, deve estar notando uma diferença no nosso cenário. Normalmente, gravamos nossos vídeos nos laboratórios da instituição. Devido à Covid-19, estamos trabalhando em regime domiciliar. Sem mais delongas, vamos direto para o nosso projeto de hoje. Bom pessoal, nosso primeiro projeto vai ser uma gangorra equilibrista. E no que consiste isso? É basicamente uma haste que vai ter uma bolinha sobre ela. Temos um ponto de apoio. E na outra ponta, vamos colocar algo para movimentar essa haste. Como que isso pode funcionar? Conforme a gente inclina a haste, qual que vai ser a ação da nossa bolinha? Vai ser se movimentado para o ponto mais baixo, né? Isso independente do lado que a gente movimente. Se movimente ela para o outro lado. Deixa eu colocar, o desenho não vai ficar muito bom, mas acredito que dê para entender. Se movimentar para o outro lado, ela tende de ir para o lugar mais baixo. Pensando no ponto de vista de controle, como que a gente pode identificar melhor isso? A gente vai ter o nosso set point, como a gente já vem trabalhando há muito tempo. O set point ele vai passar o parâmetro que eu desejo. Depois disso, o parâmetro que eu desejo ele vai passar para o nosso controlador. No nosso caso do projeto vai ser um Arduino, mas para frente a gente vai entender que aí nosso controle não é um controle analógico, e sim um controle digital, que estamos fazendo leituras digitais de acordo com o tempo e enviando um sinal para o nosso atuador. Vamos passar para a planta. Quando eu falo de planta, eu já estou falando do meu atuador. Meu atuador já está aqui. E daí temos a nossa saída em si, nosso Y. Além disso, vamos ter um sensor para checar se a nossa saída é o mesmo que a nossa saída desejada, né? Então, esse sensor vai medir a nossa distância e vai passar por esse somador. Sendo assim, o que a gente vai obter após essa soma? Ou melhor, essa subtração, né? Meu set point menos o meu valor do sensor. A gente vai ter o nosso erro, que eu vou colocar no regime de tempo. Depois que o nosso erro passar pelo controlador, vamos ter o sinal de controle. E depois que passar para a planta, vamos ter o nosso sinal de saída, né? Sendo assim, a gente tem que entender como que é o controle que será feito. No nosso caso, o controle mais utilizado e que se adequa melhor ao nosso projeto é o controle PID. O que o controle PID faz? Ele é, na verdade, a união de várias ações de controle. Por esse caso aqui é o controle proporcional, o controle integrativo e o controle derivativo que eles estão atuando. O que acontece no controle proporcional? Depois, quando a gente implementar efetivamente o nosso projeto, vocês vão entender melhor. O meu controle proporcional, vou chamar de CP, ele é o que? Ele é o meu erro, que eu vou colocar no regime de tempo, vezes um KP. Ou seja, o que ele faz? Ele pega e apenas aumenta a relevância do meu erro. Por exemplo, se o meu erro era 1 e eu estou usando um KP de 10, ele aumenta essa relevância de 1 para 10. Ou seja, a ação vai ser maior dependendo do meu erro. Depois disso, a gente tem o nosso CI, nosso controle integrativo. Nosso controle integrativo, como o próprio nome já diz, ele é uma integral e que é multiplicado pela nossa constante, o nosso KI. Qual que é o efeito dessa integral? Se a gente reparar bem, a integral seria a somatória de pequenas areazinhas
de uma curva, ou seja, quanto mais tempo o erro exista, quanto maior o tempo que a nossa bolinha fique fora da posição, maior vai ser a ação de controle. E na prática vocês vão ver que esse controle é muito importante, porque o meu CPE ele pode continuar 22 e a bolinha ficar estagnada naquela posição, porque o erro já foi lido e a ação de controle já foi feita e não tem mais o que fazer. Agora com o meu CI não, com o meu controle integrativo ele analisa o tempo que ainda está errado, a quantidade de tempo que a bolinha está fora da posição e vai aumentando a ação de controle de acordo com o passo do tempo. Como é um controle digital, a integral, quando a gente está trabalhando no tempo discreto, se transforma em um somatório. E daí a gente podia fazer pela aquela relaçãozinha de retângulos, né? Mas para o nosso exemplo ficar um pouquinho melhor, é mais fácil a gente utilizar, e é até melhor utilizar, a nossa regra do trapézio, que diz o seguinte, que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura. A nossa altura, nesse caso aqui, ela vai ser o meu dt, porque eu estou analisando como se ela fosse assim, o meu trapézio um pouquinho diferente. Seria desse jeito o meu trapézio, com a minha base maior aqui, minha base menor, o meu dt, né? Isso para alocar dentro da nossa curva. Sendo assim, o que seria a nossa base maior no nosso exemplo? Vou desenhar aqui um segundo gráfico. Vamos tentar entender, ó. Aqui tá e aqui tá a minha região que eu vou trabalhar. Eu vou desenhar um trapéziozinho aqui. Vou extrapolar um pouco para ficar mais fácil da gente visualizar aqui e aqui. Traçar essa reta. Aqui é o meu dt, o tempo que eu vou fazer a análise. O que é esse daqui? Essa base maior. Essa base maior é o nosso erro atual. E a minha base menor, o que seria? Já que antes desse dt, que é o nosso tempo atual no caso, o que viria antes dele? Seria o nosso erro anterior. Nosso erro anterior. Sendo assim, a minha expressão do meu erro, quando eu vou fazer a minha ação integrativa do meu controle integral, seria o que? Seria o meu CI, que eu vou mudar, vou fazer aqui embaixo. O meu CI, como ele é um somatório, o primeiro valor dele eu vou iniciar na minha programação como 0 e depois ele toma novos valores, então seria CI mais, o CI é igual, né? Já começa com o meu CI anterior, mais o meu KI, que é a minha constante integrativa, vezes a minha base maior mais minha base menor, isso dentro de um parênteses, dividido por 2, vezes o meu H. O meu H, nesse caso, é o meu dt. Essa seria a minha ação integrativa. E por último, a nossa ação derivativa. A ação derivativa, vocês vão ver que ela trabalha bem com a questão da velocidade, se a gente parar para pensar aqui, que o nosso erro é uma distância. A ação derivativa, como o próprio nome diz, é a derivada no meu ponto, ou seja, o meu CD, eu vou colocar aqui também o meu CP, né? O meu CI, quer dizer, o meu CI é igual a CI mais KI erro atual menos erro anterior, vezes o meu dt, essa parcela dividido por 2. E o meu CD. O meu CD é basicamente o meu erro atual também, porque eu estou trabalhando com a diferença, né, a derivada do ponto. O meu erro atual menos o meu erro anterior,
aqui faltou um E, anterior, isso tudo dividido pelo meu dt também. E claro que toda essa parcela aqui é multiplicada pelo meu KD. O que é importante a gente notar? Dentro do nosso projeto, a gente vai trabalhar com um dt pequeno, ou seja, 0,1 segundos. Quando eu pego esse erro e divido por 0,1, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 10. Ou seja, o meu KD, vocês vão notar que geralmente ele é um valor muito pequeno, porque o meu tempo já faz com que o valor de KD seja, o valor de CD seja um pouquinho alto. Eu espero que vocês tenham entendido essa partezinha do meu controle e o que seria o meu sinal de saída, nesse caso que a gente está chamando de UDT, mas no próximo vídeo vocês vão ver que na programação eu chamo uma variável de sinal, né? Seria apenas a somatória de tudo isso daqui. Então, seria CP mais CI mais CD. Eu acho que no próximo vídeo, quando a gente implementar efetivamente na nossa plantinha, vocês vão ver que como funciona cada um desses controles. Então, se você acompanhou a gente até aqui, eu te convido para ver o nosso próximo vídeo, onde a gente vai partir para a programação do Arduino e para os nossos testes na nossa planta. Até mais, galera!